No vídeo de hoje nós vamos fazer um review do livro do mestre de 2024 do Dungeons and Dragons. Então bora pro vídeo já de uma vez, não vai ter nem vinheta. E é o seguinte, pessoal, sou o Scalia, seja bem-vindo ao Condado, se aproxime, pega aí sua comida favorita e bora falar de RPG. O D&D 2024 tá saindo, saiu o livro do mestre agora, tá quase sendo liberado para todo mundo, mas tá liberado já para quem tem o tier mestre lá do D&D Beyond. E assim, eu já estou aí com ele há mais de uma semana, já vi vários trechos dele e tô aqui para fazer um review, para te mostrar o que que tem, para te falar a minha opinião se compensa ou não você comprar, para esclarecer tudo que tem nesse livro, o que que não tem, o que que ensina, o que que não ensina. Antes, vamos falar uns problemas aqui do livro do mestre anterior. Do livro do mestre 2014 era extremamente bagunçado. Tá? Eu tenho aqui, eu nunca consegui ler ele de rabo a rabo. Ele era um meio bagunçado, assim, você nunca achava. Tinha informação importante, mas estava sempre perdido em algum lugar, assim. Do nada, nossa, tem regra aqui sobre isso. E você não tinha nem ideia de que estaria naquele capítulo. É um negócio bem esquisito mesmo. Eu realmente não gostava muito desse livro. Praticamente eu usava ele para ver os itens mágicos. Era isso. E agora veio o de 2024 e eu fiquei bem interessado porque os primeiros capítulos ele fez uma coisa que faz muito sentido, que é eu vou ensinar esse cara aqui a ser mestre. Então ele é um livro para quem quer aprender a ser mestre. Ele é um livro para quem já é mestre aprimorar alguma coisa na arte de mestrar. Então, para mim, isso aí já fez muita diferença. E ele tem algumas divisões que eu acho super interessante. Ó, vamos dar uma olhada aqui. Ele está aqui no D&D Beyond, com a tradução automática do Google Tradutor, mas dá para ler numa boa. Então, você vê assim, que primeiro, vamos ver como que eles dividiram esse livro. Primeiro, o básico. Então, você tem coisas aqui sobre o processo de mestrar, né, o que é o mestre, o que ele faz, como que ele apita, né, os conceitos básicos de como ser mestre e algumas coisas de segurança, que aqui eu já vou dar minha opinião, que para mim eu acho que eles perderam a mão, mas tudo bem. O capítulo 2 tem a parte de executando o jogo em si, então várias dicas sobre como que você vai resolver os resultados, fazer teste de habilidade, rolagem de ataque, teste de resistência, classe de dificuldade, assim por diante. Então você vê aqui que tem toda essa parte aqui. E nós temos o capítulo 3, que é a caixa de ferramenta do mestre. Aqui você vai ter várias coisas que você meio que abre a sua caixa de ferramentas, né, para você... Nossa, eu preciso saber desse ponto aqui. Como é que eu faço portas ali na minha dungeon? Como é que no meu mundo tem armas de fogo e explosivos? Como é que tá os perigos, né? Ou os hazards, que seriam as coisas do mundo, assim, né? Tipo tempestades. Como é que funciona isso? Alguma coisa tóxica. Como é que funciona equipamentos de batalha de cerco, armas de cerco. Então tem armadilhas, e aí tem vários exemplos aqui de como montar e como funcionar, com algumas mudanças bem legais assim nos quesitos de regras. Depois nós vamos ter vídeos específicos de mudanças de regras, tá? Como é que estão aqui os efeitos do tempo, por exemplo, no novo D&D 2024, assim por diante. Então essa é a primeira parte do livro. Os 3 primeiros capítulos compõem essa primeira parte. Segunda parte do livro começa aqui no capítulo 4, que é a parte de ajudar você a criar coisas. E aí você tem criando aventuras e criando campanhas. Tá criando campanhas. Para mim é outra parte do livro. Porque aí vai explicar como que você vai criar aventuras. E aqui tem um negócio super interessante no Criando Aventura, que é como que você vai criar uma aventura. Se você tem 1 hora para preparar, faça isso, isso e isso. Se você tem 2 horas para preparar, faça isso, isso e isso. Então ele deu umas ideias muito interessantes. Vou inclusive trazer aqui para vocês, ó, como é que você planeja uma aventura. Olha lá, vamos lá no passo a passo. Olha só. Isso aqui eu achei brilhante, achei bem legal mesmo. Então, primeiro, isso aqui não tinha em 2014, tá? O que você faz para criar uma aventura? Por mais básico que seja. Não tem. Lá no 2014 ele estava focado em criação de mundo, como é que você cria o seu mundo, como é que você cria os conflitos, as terras e assim por diante. Aqui não, né? Aventura mesmo. Como é que você faz uma aventura? Então, ó, criando aventuras. Deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. Então ele está focado aqui, ó, em deixar realmente etapas bem definidas. Olha só, etapa 1, defina a premissa. O que é que vai acontecer ali? O básico. 2, pense nos jogadores. 3, planeja os encontros. 4, como é que finaliza essa aventura. E aí ele vai falar como é que você usa aventuras
publicadas, e aí ele vai começar a desenvolver cada uma dessas partes. O que é premissa, qual que é o conflito que vai acontecer, que tipo de situação que pode acontecer aqui no nível 1 ao nível 4, ou no nível 5 ao nível 10, que você já é tipo heróis daquele reino, ou no nível 11 ao nível 16, aos mestres do reino, e no nível 17 é tipo, quebrou, mestres do mundo, quebrou, o D&D quebrou, pronto. Então aqui, ó, ele vai falar a parte de como é que você vai trazer aventuras para lá, preparar essas aventuras, atrair os jogadores, que é a segunda etapa que ele falou, né? Como é que você faz. Objetivo dos personagens, né? Ajudar. Ele dá exemplos bem práticos de tipo de objetivos, então você pode abrir aqui e pegar ideias. Tem que proteger o NPC, não é só brigar e matar os monstros, recuperar um objeto, correr de alguma situação, entrar furtivamente em algum lugar, parar um ritual, eliminar um alvo específico e sem matar os outros. E assim, ele fala de outras funções dentro da aventura, de ter algo para todos, várias formas de progredir, encontros de exploração. E, desculpa aí, pessoal. Tá no não disturbe, mesmo assim o trem tocou. Vamos lá. Olha só, encontro de combate, né? Como é que você prepara o encontro? Olha só, os tipos de posição, perigos que podem ter. Então ele dá muitas ideias, tá vendo? Nível de dificuldade, e aqui mudou bastante, tá? Nós vamos ter que ter um vídeo só para isso também, mas a forma de calcular o nível de dificuldade, nível da festa é party, tá? Nível dos jogadores, nível da party. Tá? Nível 1, nível 2, nível 3. E aí você tem dificuldade do encontro baixo, moderado e alto. Então, aqui a forma de pensar mudou bastante. Isso é uma parte que mudou muito mesmo no jogo, que antigamente você tinha uma dificuldade enorme, porque você colocava lá um negócio de dificuldade média e era ridículo para os personagens. Toda vez o cálculo estava errado, porque o negócio que eles falavam que era para ser um negócio médio era ridículo. Tá? Um negócio alto era um negócio simples, na maioria das vezes. Então você tinha que bombar muito mais os monstros, ou colocar muito mais monstros, deixar sempre ele no deadly, no mortal, para você realmente conseguir desafiar seus jogadores. Agora eles mudaram, realmente ficou bem mais... ficou melhor o cálculo, eles já estão contando que os jogadores são bem mais fortes, então você vai botar mais monstro mesmo por jogador. Uma das coisas mais diferentes que mudou é porque quando você colocava mais de um monstro, você multiplicava o XP dele em 2 vezes, em 0,75, em 2 vezes, em 3 vezes. Então, acabava que você 2, 3 monstros já dava o seu orçamento, já deixava o encontro mortal. Agora não. Tá? Você não tem mais isso. Então, esse capítulo aqui, ele tem vários problemas que ele ajuda a resolver, e ele te ajuda também no comportamento do monstro. Como que ele vai agir, e táticas de como os monstros podem reagir para deixar mais difícil, mais fácil, e ritmos diferentes. Te ensinando a construir ritmo e tensão nesse encontro. Mas não é isso aqui que eu queria falar para vocês, não. Era na preparação mesmo. Preparação da aventura. Ó. Eu queria a parte do tempo. Quando você tiver o tempo para você... o tempo para você preparar, o que você faz? Eu achei essa ideia genial. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês poderem olhar aqui, ó. Então, como é que você conecta aventuras? Esse aqui é o capítulo seguinte já. Como é que você faz com que os seus jogadores se envolvam? Tá vendo que é bem assim, pegando na mão, dando ideias, 4, 5 ideias para cada uma dessas coisas, os NPCs favoritos, reconhecer as coisas incríveis, o tempo da campanha, como é que você termina uma campanha. Então, realmente como é que você faz ali as aventuras acontecerem mesmo. Deixa eu achar a parte que eu tô te falando, eu já volto. Pessoal, o que eu estava procurando tá no capítulo 1, que é preparando uma sessão. Então, já no primeiro capítulo ele te fala, olha só, se você tem 1 hora, tá? 1 hora, o que você faz? Tá? A maioria dos grupos conseguem fazer 3 coisas durante 1 hora de jogo, onde cada coisa pode ser qualquer um do seguinte: explorar um local, conversar com a criatura inteligente, chegar a um consenso sobre uma questão, resolver um enigma ou quebra-cabeça complicado, sobreviver a uma armadilha mortal ou lutar um encontro de combate de baixa dificuldade. Tá, esse aqui, encontro, na minha experiência, de baixa dificuldade é bem chato, assim, eu tenho pouquíssimos. Tá? Mais difícil pode contar com 2 ou 3 coisas. Geralmente um combate mais difícil aqui é 1 hora, no mínimo, 1h30, mas assim, nós estamos com 6 jogadores. E outra coisa, às vezes conversar sobre um consenso não vai 1 hora, não. Aliás, aqui falou que vai dar para fazer 3 coisas, né? Chegar a um consenso, às vezes vão 1 hora inteira para chegar a um consenso. É uma coisa só. Mas ele te dá isso aqui, ó, tempo de preparação. Se você tem só 1 hora para preparar, passo 1,
Concentre-se na história da aventura. Leia ou releia a introdução e informações de fundo da aventura. Crie uma lista com marcadores ponto-chave da trama para garantir uma história coerente e se desenrole. Pensa na história. Se você só tem 1 hora, pensa na história, identifique os encontros que você quer realizar, descubra a probabilidade de cada encontro ser realizado, tá? Então, aquele que é praticamente certeza que vai acontecer, marca aquilo, olha para os seus NPCs. E etapa 3, reunir todos os mapas necessários para os encontros definitivos e possíveis. Concentre o restante do seu tempo na preparação dos encontros definitivos, conforme descrito abaixo. Você tem só 1 hora, faça essas 3 coisas. Cara, eu achei isso aqui muito bom. Achei isso aqui muito bom, bem assim, o guia mesmo daquilo que você precisa para poder fazer. Agora, vamos supor que você tem mais tempo. Agora ele fala a etapa 4. Né? Considere cada encontro definido com as motivações dos jogadores. Então, pense nos jogadores, dê uma olhada nos encontros que você sinalizou como possível. Isso aqui é pronto. Você tem 1 hora de preparação, faça essas 5 etapas. Ah, mas eu tenho 1 hora a mais. Então, faça essas 5 mais isso aqui. Ó. Revise cuidadosamente cada encontro possível, dedique o tempo que lhe resta para criar recursos de improvisação. E aí ele tem uma sessão só disso. Como que você improvisa? Então você tem lista de NPCs, você tem figuras aleatórias que você pode ter, lista de nomes, coisas que podem aparecer. Nossa, mas eu tenho 3 horas. Então dá uma olhada nos encontros improváveis. Então cria um novo encontro projetado especificamente para um jogador. Altere um existente para poder se relacionar com os motivos e motivação de um personagem. Pensa nos personagens específicos. Entendeu? Então ele está te dando um passo a passo super útil para você que não mestrou ou para você que mestra poder se organizar. Eu mesmo sou desorganizado na hora de preparar uma sessão. O meu fica muito na minha mente, assim, às vezes eu perco muito tempo fazendo coisa que é inútil e a maioria das vezes eu tenho pouco tempo para preparar. Esses 5 passos iam me ajudar a ter uma noção assim, do que fazer. Sabe? Então eu gostei muito disso. Como que você executa uma sessão? Aqui, ó, isso aqui é tudo capítulo 1, hein? Recapitular, faz os encontros, como é que funcionam os encontros, e descrever o que acontece, como é que passa o tempo e como é que termina uma sessão. E aí tem um exemplo, o exemplo do jogo, como é que isso acontece? E aí tem um exemplo. Tá? Hoje eu só estou fazendo um review geral para você conhecer o livro por cima. Tá? E eu quero saber a sua opinião. Mas eu estou pensando em fazer um negócio mais focado assim, público primeiro, para todo mundo que interessar, fazer um negócio das regras principais que mudaram aqui, por exemplo, armadilhas, ver algumas coisas das mudanças sobre o tempo, esse tipo de coisa. E eu quero fazer uma parte do livro do mestre de mestrar específico para todo mundo que ajuda a gente no canal. Então, se você é membro, eu quero muito fazer alguns vídeos específicos para membros sobre isso. Que aí eu vou lançar, deixar 24 horas só e depois deixar ele só para membros, que é com os capítulos lendo passo a passo ali tudo que fala no capítulo. Beleza? Então, é a ideia que eu tô tendo. Me fala o que você acha dessa ideia aqui embaixo, deixa seu comentário. Então, depois, pessoal, falou assim, ó, criando aventuras. Ele chega lá ele dá exemplos de aventuras. E o que eu achei incrível, vou até clicar aqui para vocês verem, nesses exemplos de aventura, ele não é aquele exemplo que você vê lá, por exemplo, o Curse of Strahd, e tem aquela coisa super rebuscada, difícil, complicada, cheia de NPCs, aquela coisa muito grande. Às vezes o mestre iniciante fala assim, gente, para eu preparar uma aventura, eu preciso fazer isso tudo. E ele mostra aqui como que é uma aventura preparada simples que você vai fazer no dia a dia. Você não vai escrever aquilo lá tudo. Você vai colocar aqui, ó, qual que é a situação, qual que é o gancho, quais são os encontros, coloca, né, ali os dados, né, dos seus inimigos que vão acontecer, como que você soluciona, o que pode acontecer, onde que as pessoas podem ir e acabou. Como é que termina? Eu saio da floresta, encontro fulano, se eles usaram isso, acontece isso, se eles fizeram isso, acontece aquilo. Beleza, isso aqui é uma aventura. Olha aqui. Olha que aventura. É isso aqui, o Riacho Sujo, até aqui. Uma aventura level 1. Pronto. Tá? Sem grandes mistérios. E tem isso aqui, ó, de level 2, tem esse aqui de nível 3, tem esse aqui de nível 5, e aí você já tá pronto, esse aqui de nível 7, você já tá pronto para preparar suas aventuras. Você tem aqui vários exemplos de aventura. Eu achei esse aqui muito bom, gente, gostei muito. E eles repetem a mesma ideia quando eles vão falar de campanha. Então eles fazem como é que você cria uma campanha, né, muito mais do que o mundo, e aí eles dão um exemplo de mundo, que aí é o mundo de Greyhawk. Tá? E aí, como isso aqui é uma homenagem aos 50 anos do D&D também, eles escolheram o primeiro mundo de D&D. E aqui você tem várias páginas sobre o que é Greyhawk, como que você pode colocar ele no seu mundo, mas um exemplo principalmente de como que é a cidade, como que uma campanha pode ser estruturada. E aí ele dá exemplo, logo depois, né, dessa campanha, ele vem aqui e mostra isso, né? Então ele
como é que você planeja aventuras, liga as aventuras, depois dá um exemplo de Greyhawk. E aí tem uma outra parte que entra a parte de cosmologia, que ele explica um pouco como é que acontece o multiverso no D&D. Isso aqui só vai fazer sentido se você estiver mestrando num mundo desses, né, de D&D. Depois entra finalmente aquela parte que todo mundo já conhece, que é os itens mágicos, como é que você dá de presente isso, como é que você presenteia os seus jogadores. E uma coisa bem diferente de 2014, esse livro aqui ele estimula muito você a dar itens mágicos para os jogadores. E ele traz uma tabela que eu acho extremamente útil, quero mostrar para vocês, que é o quanto que esses jogadores deveriam ter, tá? Enquanto que eles deveriam ter. Ó, tesouro. Então vamos ver se eu acho aqui, ó. Concedendo itens mágicos. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Vou chegar aqui, vou traduzir aqui no automático para vocês verem. E vamos lá. Olha só. Itens mágicos concedidos por nível. Olha só. Se ele for nível do jogador, tá? Ele deveria ter isso aqui, ó. Ele vai chegar no nível 4 aqui, ele tem que ter 6 itens comum, 4 incomum, 1 item raro. Tá? 11 itens no total. No nível 5 a 10, alguns vão ser consumíveis, né? Ele vai explicar tudo aqui, certo? No nível 5 a 10, itens comuns 10, incomuns 17, raros 6, item muito raro 1. Gustavo, se você estiver vendo isso, pai, se você estiver vendo isso, meninas, se vocês estiverem vendo isso, a tabela está errada. Tá? Está errado. Nossa aventura não é assim, tô brincando. Então, aqui você percebe que às vezes você está dando pouco item. Né? Nós, os jogadores já são muito fortes, então nós temos que balancear nos monstros. Né? E deixar eles terem acesso a itens, os itens acabarem, conseguir outro, fazer isso rodar um pouquinho mais. Tá? É uma coisa que eu não tinha noção. Não tinha esse incentivo no livro do mestre anterior. E agora tem esse incentivo de uma maneira muito mais clara aqui de quantos itens mágicos ou você já deveria estar concedendo aí para eles, tá? Durante esses itens aqui. Então, durante esses níveis. Então, às vezes muito mais do que você estava imaginando. Uma coisa que eles fazem ao longo de toda aqui o livro do mestre são fazer coisas para você imprimir e que você pode dar para os jogadores. E é uma coisa bem assim, o visual eu achei que destoou do visual de todo o resto, tá? É um visual infantilizado. É um visual, assim, fofinho. Tá? Eu, pessoalmente, não gostei desse design. Para mim, descompassou completamente das imagens incríveis que tem nesse livro e das imagens que tem no livro do jogador. E quebrou, assim, parece um trem bobo, infantil. Parece que você diminuiu o jogo ao dar essas planilhas. Tá? Mas essas planilhas algumas são úteis, outras para mim são meio bestinhas. Eu vou mostrar todas para vocês. Uma delas é essa aqui, ó, a planilha de itens mágicos. Então, quantos você tem, para você ter noção, quantos você deu aí por jogador, né, ao longo desses níveis aqui. Quantos você chegou a passar ali para os jogadores, certo? Então, uma delas é essa aqui, tá vendo esse bichinho aí, que é meio frufruzento aí demais pro meu gosto? Bom, aqui tem todos os itens, né? Tem a questão do custo deles não ficou muito claro, não é um custo específico, é um custo por raridade, tá? Que ele ficou num lugar mais fácil de serviço, é isso. Mas ele tem tabelas aqui de como você pode... isso já existia, mas eu achei que eles melhoraram. O tipo de... O que equivale, por exemplo, você quer dar 200 PO em pedras preciosas. Qual que é a pedra preciosa que vale aquele tanto, entendeu? E aí ele te dá exemplos legais e é sempre com figuras muito legais, muito boas mesmo. Então, olha só, tem aqui desde temas do tesouro, que tipo de tesouro que é? É um tesouro tipo arcano? Então, um beholder, por exemplo, deixaria um tesouro arcano, mas um grupo de goblins deixaria tesouros de armamentos, ou uma loja teria implementos, ou um templo teria relíquias, e aí você vai na tabela específica daquele tipo, por o nível que você quer oferecer, e aí você joga naquela tabela, ou ele te dá vários exemplos para você poder pegar aquele tipo de tesouro. Então, para mim, mesmo o basicão aqui, que é o capítulo do tesouro, que é o que a gente mais usava no outro, ele também foi melhorado. Para mim, fez muita diferença. E aí nós temos finalmente a última parte do livro. Para mim, a primeira é essa parte aqui de básico, e criando a parte de aventura. Depois tem uma parte tem um glossário, tem uma parte de tesouro, e depois tem finalmente os bastiões. Então o bastião é uma regra diferente, é um turno que você tem,
O Gustavo já falou sobre isso, e aí, assim, ficou bem parecido com o que estava no playtest mesmo, mas pode ser que tenha mais opções aqui. E aí você vai ter um turno do seu bastião. O bastião é um lugar, uma base que você tem. E aí você dá uma base, os jogadores podem, cada um vai ter a sua, mas pode construir tudo num lugar só. Tá, um lugar só. E aí você vai ter, a cada semana que passa no jogo, você tem um turno de bastião em que você pode fazer ações específicas. É como se fosse um minigame que você pode jogar. Eu achei a ideia muito boa, eu tô doido para testar, tá? Eu acho que isso vai acontecer na nossa campanha em breve. E eu quero ver como é que os jogadores vão interagir. Eu vou trazer para vocês também as nossas experiências. Depois disso, você tem um glossário de lore, você tem mapas e você tem folhas de acompanhamento. Tá? Então esse aqui é o livro do mestre. Muito bem. O livro do mestre ficou melhor? Ficou muito melhor mesmo. Se você manja muito de inglês, se você quer aprender o jogo, é uma ideia você comprar. É lógico que você pode comprar também a versão digital e mandar traduzir aqui no Google Tradutor pelo D&D Beyond. Eu acho que funciona numa boa, tá? Funciona numa boa. Agora, compensa. Gente, eu acho que se você tá aprendendo a jogar, compensa muito, tá? Se você quer ter acesso a esses itens mágicos e ler mais sobre o processo de criação de campanha, eu acho que compensa também. Mas quer saber? No final das contas, eu fiquei em dúvida se eu compraria esse livro se não fosse para ler para vocês. Tá? Eu acho que talvez uma boa pegada, por exemplo, para você que quer economizar, seria a gente fazer esses vídeos aqui para os mestres e você se tornar membro do canal para poder assistir esses vídeos. Eu acho que vai ficar bem mais barato para você e você ainda vai ter uma pessoa explicando e dando mais ideias assim, ainda em cima de cada um desses capítulos. Mas primeiro eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que compensa isso ou não. Aí vocês têm que me falar aí se compensa. Então eu acho que eles conseguiram melhorar muito. Eles fizeram realmente alguns impressos que eu acho interessantes, que são essas folhas de acompanhamento aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, tem essa folha aqui que é a expectativas de jogo. E aí tem esse beholder aqui, tudo woke, assim, que eu... sinceramente, gente, na moral. Isso aqui é tipo uma folha que você faz de temas sensíveis para você que você não quer que aconteça. Eu tenho fobia de aranha, então não quero que tenha cenas com aranhas. Eu achei isso aqui muito formal, cara. Nada a ver. Se você está construindo um grupo de amigos, isso aqui talvez para estranhos pode fazer mais sentido, mas... Cara, um grupo de amigos, cara, isso aqui tem que ser resolvido na base de conversa. Não sei se pode formalizar muito. Achei interessante se eles darem essa indicação, que é importante você se preocupar com o que a outra pessoa quer viver ou não. Existe esse planejador de viagens, esse aqui eu achei bom. Tá? Como é que você narra a viagem, coisas para você fazer, dividir a viagem. Aqui tem uma ideia que eu vou trazer para vocês, que eu quero fazer vídeo também para vocês, que é de planejamento de viagem. Então, você ter cada viagem ter 3 estágios da viagem, para você não poder fazer ela rápido demais nem devagar demais. Um negócio para NPCs, isso aqui você teria que ter vários, né? Tipo um caderninho, isso aqui você mandaria fazer, você pode fazer lá no o encadernador, fazer tipo um caderno de NPCs, pode ser uma coisa interessante. Aqui para você acompanhar tipo uma vila, são os settlements, né? Se está tendo alguma calamidade, o líder, alguma coisa que você tem que anotar de um determinado local. Um jornal de campanha, também um PDF, o que está acontecendo na campanha, eventos importantes, sumário. Só que assim, cara, tipo assim, esse papel, o que tem aqui? Eventos importantes, sumário da campanha e notas adicionais. Tipo assim, é um trem que é bonitinho, mas não tem muito recurso para te ajudar isso aqui. Um NPC, né, para acompanhar. Então, como é que é a motivação dele, quais são os objetivos, famílias, essas coisas. Esse aqui é para o mestre acompanhar um personagem, tá? Achei bem legal essa ideia. E conflitos da campanha, conflito 1, conflito 2, conflito 3. Esse aqui eu também achei meio besta. Sabe, tem uns meio bestinhas. Esse aqui eu achei bom e do Bastião também achei muito bom. Esse aqui dos personagens achei bem legal. Esse aqui é muito bom, você ter um para cada personagem desse aqui, você poder desenvolver. Certo? Muito bem, pessoal. Então esse foi o Livro do Mestre 2024. Não passei lendo absolutamente tudo, mas te dei uma ideia do que tem e do que eu quero fazer com isso, com cada uma dessas regras. Mas eu quero saber a sua opinião. Você quer ter esses vídeos? Comenta aqui para nós, deixa o seu like, entra lá no grupo para participar com a gente. E se você achou que valeu a pena, se inscreve aí no canal, vira membro, para a gente poder criar tudo isso junto. Então, muito obrigado por ter participado. Até aqui, jogar RPG é bom demais.